Sim, você não leu errado o título e a capa deste vídeo. Em pleno outubro de 2022, tão perto do Halloween, um dos maiores mistérios da humanidade foi solucionado: a natureza, a existência dos lobisomens. Mas antes de eu te contar, eu já peço que você deixe o like aqui nesse vídeo. E se não for inscrito, se inscreva neste canal. Estamos aqui num especial de Halloween meio improvisado, né? Não sei exatamente o rumo desse canal, mas já tem muito vídeo aqui. Então maratona que tem bastante coisa nesse canal, tá? E ano passado, 2021, já teve um especial de Halloween que eu postei bastante vídeo. Então vai lá conferir. Mas, falando aqui, né? É óbvio que o mistério dos lobisomens não foi solucionado, né? E eu acho que nunca será solucionado. Porque além de ser um mito, uma lenda, né? Que a gente fica nessa dúvida, né, de é verdade ou não. Na verdade, mito já é algo que faz parte de uma crença, de uma religião, de uma cultura de um povo. Então, mito não significa mentira, não significa que não existe, significa que é algo que é preciso ter fé para acreditar. E os lobisomens podem se enquadrar nisso. Então, a gente não tem como comprovar a fé, não é mesmo? Mas eu tenho aqui, né, uma teoria que eu acho que não deve ser nova, porque assim, eu não devo ser a primeira e a única pessoa que pensou nisso, né? Mas, vamos lá. Esta semana, no Instagram, numa página chamada Realidade Simulada, bem interessante, eu vi uma foto que na hora que eu olhei eu falei assim, isso é um lobisomem. É isso é o lobisomem. Por quê? Existem muitas descrições de lobisomens, né, e muitos filmes, livros que representam o lobisomem de várias formas. Mas a maioria, existem muitos relatos, e aí relatos de pessoas que atestam ter visto lobisomens, de que lobisomens são seres humanoides, né? Humanoides mais altos que os humanos, que caminham nas quatro patas, mas também nas duas patas, e é quando eles levantam nas duas patas que a gente vê que ele é mais alto do que um ser humano. Muitas vezes existem relatos de lobisomens sem pelos, ou com uma pele com poucos pelos, tufos de pelos, ou então um pelo bem curto, né? Tem os lobisomens bem peludos, mas lobisomens aparecem também sem pelo ou com um tipo de pele que lembra a humana, mas é diferente, e de cor escura, tá? O focinho comprido, orelhas grandes. E aí, eis que me deparo com este post, esta foto, neste perfil do Instagram. Gente, isso aqui é um urso sem pelo, tá? É um urso sem pelos. Aí aqui na legenda fala, né, que é a Dolores, uma ursa de óculos do zoológico de Leipzig, na Alemanha, em 2009, olha como é antiga essa foto, que teve essa condição causada por uma dieta errada. Quando a dieta foi corrigida, o pelo voltou a crescer completamente em 4 meses. Mas, gente, a gente sabe que os ursos, eles podem andar nas duas patas, né, nas patas traseiras. E quando eu vi isso, eu falei assim, isso é um lobisomem, é uma das muitas, mas uma das mais comuns descrições de lobisomens. Aí eu pensei, tá, mas será que é mesmo? Será que é assim que fica? Não tirando o crédito da página Realidade Simulada. Mas a gente sabe que às vezes surgem coisas na internet que não são como são, né? Então eu joguei no Google em inglês, tá? Hairless Bear, urso sem pelo. E sim, gente, sim, existe, eu não sei se vai focar aqui, eu acho que não, mas existe uma variedade, tem até aqui um babuíno sem pelo, gente, uma variedade de fotos de ursos sem pelo. Então, aparentemente, é uma condição de saúde que pode acometê-los, sim. Será que se eu vir pra cá, vai focar? Não vai focar. E assim, são muitas fotos, tá? Inclusive aquela que eu vi no perfil, no post,
Também apareceu aqui na minha pesquisa, né, que é essa daqui. Mas assim, ó, esse daqui, ele tem tufos de pelo, tá vendo? E olha, gente, parece muito, eu já vi desenhos, sabe? Tipo, ilustrações de lobisomens, de tipo retrato falado. Ah, eu vi o lobisomem dessa forma. Assim, com esse andar. Então, eles ficam mais magros. Como já é uma situação, uma condição de saúde, né? Como a gente viu no caso da ursa do post, era um caso de uma dieta errada, então provavelmente pode influenciar, não sou veterinário, tá? Mas pode influenciar no peso deles, então eles acabam ficando mais magros, né? Olha, esse aqui, eu não sei se o pelo tá crescendo já, mas olha isso aqui, gente. Pra mim isso é muito lobisomem. Pra mim isso é muito lobisomem. E aí o que acontece? Eu pensei não, coincidentemente, que assim, pra mim as coisas acontecem tudo junto ao mesmo tempo. Tá? Eu não sei se pra vocês é assim, eu não sei se é porque eu sou bruxa, eu não sei se é porque eu estou conectado com as forças, né, do universo natureza, mas tudo acontece ao mesmo tempo. Isso apareceu essa semana, e essa semana eu estava lendo um livro que eu vou indicar para vocês depois. E aí, esse livro trazia a história dos Berserkers. Berserkers. Que eram, tem um anime com esse nome, que eram guerreiros nórdicos, tá? Que ficaram mais conhecidos nas invasões vikings, e eles eram descritos como guerreiros e tinham esse nome. Uma das possíveis origens do nome Berserk era algo como um guerreiro urso, teria a ver com urso, tá? Mas existem outras traduções, outras etimologias que sugerem que era algo sem pele, sem camisa. Por quê? Porque eram guerreiros que chegavam no campo de batalha sem armadura, às vezes sem roupa, com uma única arma, sabe? Tipo um machadinho, que não era considerado uma arma de batalha. E eles dizimavam lá os soldados inimigos. E existe essa história, né, que, em volta deles, de que eles poderiam ser guerreiros. A lenda diz que eles eram homens ursos, eles se transformavam em ursos, ou eles conseguiam habilidades de ursos. E alguns mitos, e aí a gente já está entrando numa parte de crença, de fé, dizia que eles poderiam fazer parte de um culto a Odin, que era o principal deus, né, da mitologia nórdica, é o principal, porque nós ainda cultuamos os deuses nórdicos, e que através desse culto Odin podia conceder, Odin também era um deus da magia, podia conceder ali habilidades especiais para eles. E uma delas seria que o espírito deles, né, numa projeção astral, né, ou seja, saísse do corpo, deixasse o corpo, e esse espírito tomava a forma de um urso, e era esse espírito que ia para as batalhas. Então, existe sim uma lenda de homens ursos que está muito próxima com lobos. Por quê? Da mesma forma que existiam esses grupos de homens ursos, existiam também coexistindo com eles, às vezes na mesma tribo, no mesmo exército ali, homens lobo, que era a mesma coisa, essa mesma ideia de se transformar em lobo, ou que o espírito se transformava em lobo. Então, e assim, se você lê sobre essas histórias, né, estudando sobre os Berserkers, e o nome dos homens lobos eu esqueci, desculpa, tem muitas similaridades com as histórias dos lobisomens. Então existe sim uma conexão entre ursos e lobisomens. E aí, né, vou trazer aqui duas indicações. Uma é o filme O Homem do Norte, que eu também assisti por causa das pesquisas dos Berserkers. Eu queria assistir isso há muito tempo, porque é do diretor de A Bruxa, que é um dos meus filmes preferidos. E nesse filme, que conta ali a história de uma sociedade nórdica, né, de um homem nórdico, ele cresceu junto com Berserkers. E ele se autodenomina o urso lobo, porque ele teria essas duas naturezas, essas duas habilidades. Então é um filme bem intenso, mas muito bom, muito interessante, e dá pra gente uma visão mais
próxima dessas comunidades nórdicas e dessa cultura. Você consegue ver nele os aspectos, quando ele está lutando, os aspectos que são atribuídos aos berserkers, a esses homens urso. E o livro que eu estava lendo e que eu vou recomendar é este daqui, Animale, A Maldição de Caixinhos Dourados, de Victor Dixon. É um autor francês, e essa história, eu não vou fazer review nem vou dar spoiler, mas os berserkers são introduzidos de uma forma muito interessante. É uma releitura, eu acho que eu poderia dizer, é uma interpretação, né, das histórias da lenda dos berserkers. Uma lenda meio comprovada, porque existem documentos da época, só que eram de autores que não eram nórdicos, autores romanos, gregos, que falavam da existência dos berserkers, então é bem provável que eles realmente tenham existido. Mas existem ali também histórias, contos e lendas em torno deles. Mas enfim, eu posso considerar uma releitura das histórias dos berserkers e uma releitura do conto da Caixinhos Dourados. E a forma como essas duas histórias se encontram aqui, na França do século XIX, pós a derrocada final de Napoleão, tratando ali as batalhas de Napoleão, né, as conquistas de Napoleão, as dominações, as invasões de Napoleão. Então tem todo um contexto histórico-político, tem sim um flerte com a fantasia, mas é uma fantasia pé no chão, se é que eu posso dizer isso. E assim, é muito bom, muito interessante, eu fiquei muito surpreso. E tudo isso apareceu pra mim, né, no mesmo tempo. Aqui, só para uma última imagem, uma ilustração de um possível berserker, né, de como seriam os berserkers. Aqui, em algumas descrições, eles usariam as peles do urso ou do lobo como um manto, né, ou como se fosse uma coroa, para representar o poder que eles tinham. E aqui, ó, sem armadura, tanto que a flecha tá aqui no peito, um machadinho só. Então, assim, eles entravam com muita fúria no campo de batalha. Tanto que em inglês existe um termo, uma expressão que quando a pessoa está com muita raiva, com muita fúria, tem um trocadilho que usa berserker, tipo dá uma de berserker, sabe? E no Homem do Norte, no filme, a gente consegue ver essa fúria no campo de batalha dos berserkers. Então, é isso. Nós não descobrimos a verdade sobre os lobisomens, mas eu achei muito interessante essas coincidências que aconteceram comigo, né? Essas histórias se cruzando, esses fatos se cruzando, e eu fiquei muito espantado com os ursos sem pelo. Eu não sabia que existia essa condição de saúde deles. E pra mim é muito, muito similar com lobisomens. Então pode ser que alguns avistamentos de lobisomens ao longo da história tenham sido, na verdade, ursos sem pelo. E as pessoas, né, por ser de noite, ou por não ter conhecimento disso, ou dependendo do local, até por não ter tanta familiaridade com ursos, acharam que era um homem-lobo, um lobisomem. Mas enfim, por hoje é só. Provavelmente voltarei com mais especial de Halloween ainda este mês, então fica de olho mais uma vez. Se inscreve no canal, curta aqui esse vídeo, compartilha para quem gosta de lobisomens, para quem gosta desses assuntos, dessas teorias, e deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou da minha teoria, se você já sabia disso, se você tem coisas a acrescentar também que eu disse errado ou que eu não trouxe porque eu não sei. Comenta aqui embaixo e fiquem de olho, tanto aqui quanto lá na minha outra rede social, aquela que é de tirar foto, agora tá ficando de vídeo também, né? Enfim, que eu tô postando bastante coisa lá de Halloween. E também sobre psicologia, porque eu sou psicólogo, então vai lá também conhecer esse outro lado profissional. Se você quiser, pode passar em terapia comigo, tá bom? Tchau, nossa, nunca mandei beijo, tchau.